Para não ficar só nas minhas palavras, abra uma Bíblia no primeiro livro, Gênesis, para nós tratarmos de um assunto pouco falado nas igrejas. Porém, quando é falado, toca no coração, na vida de muita gente. Nós vamos ler um pequeno versículo no capítulo 2. Gênesis está no primeiro livro da Bíblia. Você abre, passa ali as primeiras páginas, você vai achar logo, não tem dificuldade. Vamos lá? O versículo é o 24. O homem deixará seu pai e sua mãe e irá se unir à sua mulher e eles serão uma só carne. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, irá se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Deus, por essa primeira parte que se passou, na qual houve louvores, ó Deus, que foram entoados a Ti. E eu acredito que esses louvores ultrapassaram esse telhado, ultrapassaram o nosso primeiro céu, ultrapassaram a galáxia e chegou diante do Teu trono, ó Deus. Porque esses louvores foram louvores sinceros, foram louvores preparados, ó Deus, para essa noite. E eu acredito que o Senhor recebeu. E a Tua presença, ó Deus, onde o Senhor está, no Teu trono, se encontra perfumado, porque chegou diante de Ti como um cheiro suave e agradável. Já sabendo que o Senhor recebeu nossos louvores, eu peço, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor venha estar usando, ó Deus, a minha pessoa através do Teu Espírito Santo para trazer a Tua mensagem, e que não venha ser eu falando, mas que seja o Teu Espírito para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Eu tenho 27 anos de vida. E muitas pessoas acham, dependendo do assunto com razão, que são poucos os que podem falar sobre casamento. E eu também acredito nisso, que são poucos que podem falar sobre casamento. Porque é algo em que, em toda a Bíblia, nós vemos que a única coisa que se equipara à união entre Pai, Filho e Espírito como um só, é a união entre um homem e uma mulher. Eu vejo a necessidade, ultimamente, de pessoas saberem como lidar com relacionamento, com casamento, com namoro, com criação de filhos. Pessoas que às vezes estão numa situação difícil, amorosamente falando, estão precisando de uma orientação, porque se não for assim, já pensam, caso sejam casados, em se separar. Muitos têm filhos e não sabem o que fazer com aquele filho que já se encontra, talvez, indo a caminho das drogas, se encontra, às vezes, indo a caminho da prostituição. Filhos, às vezes, que foram criados da melhor maneira possível, mas quando cresceram, acabaram usando da sua liberdade para fazer coisas que não agradam ao Senhor. E essa dificuldade das pessoas de saber como lidar com essas situações fazem com que fiquem carentes de ouvir de alguém como fazer para resolver tais problemas. Eu tenho pouca experiência como casado. Vai fazer 7 anos só. Mas, de toda a minha vida, eu já vi diversos tipos de casais. E já ouvi diversas palestras sobre casais. E já vi também muitos tipos diferentes de criações de filhos. Eu já vi pessoas criarem filhos de maneira na qual eu concordo, e já vi pessoas criarem filhos da maneira da qual eu, particularmente, não concordo. Então, mesmo que eu não tenha experiência tamanha, eu aprendi. E é isso que eu quero passar para vocês hoje à noite. E vamos começar por antes de casar. A gente não vai chegar e já falar do casamento, não. Se muitas pessoas estivessem a orientação sobre antes do casamento, como vocês terão hoje, muita gente não casaria e pensaria em se separar poucos anos depois. Houve casos em que quem separou, não foi nem que tentou, se separou com 3 meses de casado. Por que acontece isso? Porque o pré-casamento
não tem o devido alicerce. E quando não tem o devido alicerce no pré-casamento, o pós-casamento dá errado. Porque um prédio construído sem base, eis a revista, estudamos, vocês estudaram hoje, a gente estudou ontem. Um prédio que não tem fundamento, fundação, ele faz o quê? Desaba. Então, um casamento é a mesma coisa. Se ele não tem fundamento, se ele não tem um princípio a se obedecer, se ele não tem um alicerce que os dois sigam, vai chegar à frente e esse prédio, essa construção, irá cair. E como nós evitamos isso? Primeiro, quando nós escolhemos uma pessoa para nos casarmos, eu aprendi que nós temos que escolher a pessoa a qual nós superamos os defeitos dela. Ela não pode ter defeitos na qual nós não suportamos. Ela não pode fazer uma coisa na qual eu jamais aceitaria. É uma das primeiras coisas. Porque se você não vai suportar aquilo que ela faz, não tem como ela casar com você ou ele casar com você. Segunda coisa, quando nós escolhemos uma pessoa para casar, precisamos que ela seja compatível religiosamente conosco. Cristão casa com quem? Católico casa com quem? Budista casa com quem? Candomblezeiro? Espírita? E por aí vai. Pode sim dar certo um católico com um cristão? Pode. Mas vai exigir de ambos uma extrema maturidade. E é o que está faltando. Há muitos homens, há muitas mulheres que, por mais que tenham aparência de homens e aparência de mulheres, são por dentro crianças. E por serem crianças internamente, elas por besteira faz com que um pequeno problema se torne algo grande no relacionamento. Isso é falta de maturidade. E quando essa falta de maturidade é trazida para dentro do casamento, começa a desgastar. Começa a fazer com que as coisas não andem bem. Então há uma necessidade de fazer com que o casamento seja com jugo igual, não com jugo desigual, diz a palavra do Senhor. Outra coisa, há uma necessidade de, antes do casamento, você pesquisar o passado da pessoa. Ah, eu não quero saber do que você fez, não, é daqui em diante. Vem à tona cedo ou tarde. Então é melhor você já saber antes de casar do que descobrir depois e se arrepender de ter. Vá a fundo. Quando a gente vai escolher um carro, uma moto, uma casa, o que a gente faz? O carro a gente verifica os pneus, verifica se ele consome ou não muito combustível, verifica a valorização dele conforme os anos se passam. A gente verifica se ele é elétrico, se ele é hidráulico, se o farol é bom, se os bancos são de couro ou não. Nós verificamos diversas coisas para algo que no futuro pode ser substituído. Porém, na hora de escolher um homem ou escolher uma mulher, vamos por uma coisa que se acaba. Muitas pessoas escolhem por beleza. E é um problema gravíssimo. Ótimo, ninguém vai querer casar com tribufu. É verdade ou não é? Ninguém vai querer casar. Mas também não bote como critério principal a aparência física da pessoa. Procure conhecer, procure conversar, procure fuçar o passado. Procure perguntar para as pessoas qual é a índole daquele parceiro ou daquela parceira na qual você está querendo escolher. O que é que fez no passado? Como é que foi? Como é que era? Era um bom namorado? Era um bom noivo? É um bom cristão? Exija, para que no futuro não tenha surpresas. E na hora de escolher, escolha uma pessoa temente a Deus. Escolha uma pessoa que quer seguir a todo custo os caminhos do Senhor. Porque quando você escolhe uma pessoa que está bobeando na fé, você percebe no relacionamento do namoro, quando a pessoa não está nem aí para chegar pontualmente nos cultos, quando a pessoa não está nem aí para a mensagem, está acontecendo a mensagem, a pessoa fica desligada. Analise essas coisas. Quando está na hora de uma reunião importante, ela não quer ir. Quando é o trabalho, é uma pessoa preguiçosa. Quando chega na hora de conversar, é uma pessoa que as suas palavras não condizem com a palavra de Deus. Tudo isso tem que ser analisado. E você, como namorado ou namorada, tem a obrigação de analisar isso antes de casar. Tudo tem que ser feito antes de casar, com exceção
do relacionamento sexual. Há uma necessidade de conversar sobre o futuro. Os namorados, eles namoram justamente para isso, para conversar. Eles vão passear para conversar. Eles estão ali na frente da casa dos pais da menina para dialogar. E vai dialogar o quê? Oi, meu amor. E aí, como é que foi o dia hoje? Não, o que é que você quer fazer do nosso futuro? O que é que você quer quando casar? Quantos filhos quer ter? Você pretende morar numa casa grande ou pequena? Não tem problemas em se afastar dos seus pais? Tem que conversar. E quando você conversa, você começa a eliminar futuros problemas. Eliminando futuros problemas, você começa a moldar um casamento duradouro. Porém, infelizmente, muitas pessoas, além de ir pela beleza, vai por afoito, ser afoito ou afoito, vai por pressa. Às vezes, alguma pressão, infelizmente, às vezes, da própria igreja. Não, tem que casar logo, tem que casar logo. Eu discordo disso. Não se tem que casar logo. Você tem que casar com qualidade. Porque força o casamento rápido e aí condena a pessoa conforme a palavra de Deus. Porque no futuro, ela não vai estar aguentando mais ficar junto com aquela pessoa na qual foi forçada a casar e ela não conhecia. E há um grande problema porque, além de forçar, às vezes não dá as devidas instruções do que é um casamento. Lembre-se, o casamento, dentro de toda a Bíblia, é a única coisa que se equipara à união entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então é algo extremamente importante. Aquilo que Deus ajuntou, o homem... Então é assim. Vai casar? Peça a Deus direção para escolher, porque a escolha é sua, não de Deus. Ah, o Senhor vai derramar sobre mim a visão de quem eu tenho que casar. O Senhor já fez isso e deu muito errado. Então, pode ter certeza que a escolha vai ser estritamente sua. Vai ser restrito a você. Você escolhe, as consequências daquela escolha, você assume. Então, peça apenas direção ao Senhor, sabedoria, para que a sua escolha venha a ser uma escolha com critérios. Venha a ser uma escolha na qual você não vai ver beleza, você não vai ver nenhum tipo de aparência física, e sim você vai ver qualidades que a pessoa tem. E quando você pede a Deus, Ele dá. Quando você pede a Deus para abrir os olhos, Ele abre. E você vê até aquele que você não está nem interessado. Você consegue incentivar, influenciar, orientar outras pessoas que estão em busca de um casamento a escolher determinado ou determinada pessoa. Quando nós escolhemos com critérios, pode ter certeza que esse casamento ele vai ser para todo sempre. Depois que a pessoa casa, ela vai ficando noiva, ela organiza a festividade. Samuel tem umas fotos bem bonitas do casamento dele. Ela organiza a festividade, chama os fotógrafos, chama as famílias. E no decorrer da conversa, no decorrer do processo de noivado, você tem que lidar com duas situações. A situação em que você, como homem ou como mulher, tem que ir de encontro à família da sua noiva, ou você como noiva de encontro à família do seu noivo e se dar bem com eles. Porque no pacote vem mulher, vem a mãe dela, vem o pai dela, vem os irmãos, se vacilar vem os primos, às vezes tem os tios que vêm junto. E aí por aí vai, vem uma pancada de gente, do nada surge parente que só seu casamento uniu e você nem sabia. Às vezes nem sua noiva sabia também desse parente, mas surge. E a mesma coisa vale para ela. Quando essa pessoa tem maturidade para lidar, amém, mas quando não tem, tem que pedir a Deus. Tem que pedir maturidade, tem que pedir paciência, porque parente que não é nosso, a paciência é bem mais regrada, é bem menor. E nós precisamos dessa paciência. Eu aprendi uma coisa, quando vai lidar com parente da esposa, ou a esposa vai lidar com parente do marido, o melhor a se fazer é deixar quem é o parente resolver. Ah, minha mãe, vou falar por mim, minha mãe está procurando problema com minha esposa. É minha esposa que tem que falar com minha mãe? Sou eu. Ela é minha mãe. Se a mãe dela estiver procurando problema comigo, quem tem que falar com a mãe dela? Ela. Exige, na vida do casado, uma necessidade
de sabedoria. Existe na vida do casado uma necessidade de saber como resolver as coisas. E uma das coisas que mais as pessoas erram é querer ir de encontro com a sogra, debater. E por isso vem hoje em dia esse dito popular que sogra não presta. Porque ao invés do filho resolver, ou da filha resolver, deixa um genro resolver. E quando ele tenta resolver, ele briga, porque não é a mãe dele. Quando você briga com sua mãe, aquela mágoa é que nem cuspe, seca rápido. Mas quando o seu genro briga com sua mãe, quando o genro briga com a sogra, é uma mágoa que dura para todo sempre. É um casamento também. Casamento de mágoa. E esse é o problema. Cada um no seu quadrado. Cada um resolve os seus problemas. Resolvendo os seus problemas, já sabe que no casamento vai ter a festividade, vai reunir as famílias. Já sabe que todo mundo vai comer e beber. Demarque territórios. Faça com que as pessoas vejam vocês como um casal unido. Se tem alguma parte que sua mulher não gosta, seja flexível para aquilo que ela não gosta. Se tem alguma coisa que o marido a mulher faz que o marido não gosta, ele tem que ser flexível para poder saber como lidar com aquela situação a qual ele não gosta. Porque se for brigar o tempo todo, pode ter certeza, não dá em nada. Tenho experiência com isso, vejo pessoas passando por problemas semelhantes e a briga só vira uma rotina. Sabe como é? Tem aquela toalha em cima da cama que o marido deixa e a mulher, ao invés de, com sabedoria do Senhor, falar com ele para não deixar mais, senão vai ser um mês de castigo, ela vai gritar com ele. Há certos modos de falar que a pessoa consegue absorver como orientação, e há certos modos de falar que a pessoa absorve como afronta. E uma das coisas que na casa das pessoas casadas acontece é que quando se afronta o outro, quando você começa a afrontar a pessoa que é seu parceiro, só dá em briga, só dá em miséria, só dá em discórdia. E acontece uma coisa que a Bíblia fala: os dois dormem brigados, e as orações deles não chegam diante de Deus. Nem adianta orar. Quando você casa, dê prioridade a uma coisa: morar longe dos seus parentes. Se você puder se organizar financeiramente, nem que seja para ser de aluguel, mas more em uma distância considerável de ambos os parentes, dos pais do marido, dos pais da esposa. Por quê? Assim vocês vão aprender a sair debaixo da salha da mãe, a sair debaixo do braço dos pais. Vai aprender a viver sua vida como casal, vai aprender o que é pagar uma conta de luz, vai aprender o que é brigar e ter que resolver entre vocês mesmos, vai aprender o que é viver agora um dependendo do outro, vai aprender a viver agora um ajudando o outro. Porque muitos casais, infelizmente, eles querem, pelo menos uma das partes, o refúgio para poder falar mal do seu parceiro. Eu conheço um casal que mora perto da mãe da esposa. Ele mora perto, bem perto. E todos os problemas que acontecem, a esposa dele corre para quem? Para a mãe dele. Para a mãe da esposa, no caso. A esposa corre para a mãe dela. Chegando lá, ela conta, aí a família, as irmãs, fica tudo contra o marido. Ela está tendo um refúgio, uma fuga. Esse tipo de fuga prejudica o casamento, porque o marido, ele está tendo que enfrentar a esposa, aí vem junto a mãe, vem junto as irmãs e mais outras pessoas. Isso desgasta o casamento. Isso traz no lar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que as coisas não consigam caminhar. Então eu falei sobre o namoro, na qual você tem que escolher com muito cuidado, com muito critério. Essa escolha vai fazer com que no futuro você tenha um casamento mais sólido. O noivado, onde você organiza a sua festa, onde você conhece os familiares, onde você já decretou para todas as pessoas que você escolheu aquela pessoa. Porque quando você noiva, você já marca a data do casamento, não é isso? Pelo menos foi assim comigo. Quando a gente já pretende casar, não está só namorando, já tem a certeza que vai casar, se transformamos em noivos. No período de noivado, nós
já estamos mostrando para todas as pessoas que vamos casar. Não, já está certo. Somos praticamente casados, só falta assinar o papel. Aí vocês casam, começam a viver uma vida a dois, e aí vem um filho, ou filha, ou para quem alguns sortudos vem gêmeos, ou trigêmeos, quadrigêmeos, varia. Quando é em uma só, né? Bom é isso. Quero ter 3 filhos, vem trigêmeos, glória a Deus, o Senhor é bom demais. Foi de uma vez só. Quando vem os filhos, há uma necessidade, pelo que eu aprendi de pessoas diversas, que criaram seus filhos de maneiras diferentes. Eu vou dar vários exemplos aqui. Quando nós criamos o nosso filho, nossos filhos, eles crescem e passam por fases. E as fases na qual esses filhos passam são as seguintes, vou tentar lembrar. Pelo menos a fase de 0 até uns 3 anos de idade é aquela fase onde a criança está aprendendo ao toque, ao tato. Ela olha para você, ela pega nas coisas, tudo ela quer bulir. Dos 4 anos em diante, até pelo menos seus 7 anos de idade, já é a fase da pergunta. Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo? É ou não é? Para quem é pai e já passou a criança dessa fase, sabe que é a fase onde ela fica perguntando tudo. É a fase onde o filho fala, onde os pais falam, cala a boca, menino, não pergunta tudo, isso é um copo. Isso aqui eu nem sei o que é, isso aqui também. E aí vai perguntando e a criança vai aprendendo com aquilo que você está falando. A partir dos 7 anos até uns 11, uns 12 anos, a criança já está numa fase de desenvolvimento físico, na qual ela já está com a mente mais evolutiva, já começa a aprender as coisas direitinho, ela já sabe ler, já sabe escrever, já entende a lógica das coisas. E quando ela está nesse período, ela já é mais pirralha. Uma coisa normal de criança. Vai pra rua, brinca, se suja todo, volta, cordão preto aqui, você manda tomar banho e fala, não, nem suei, vou lavar só os pés. E aí vai, pina raia, dependendo do grau de segurança da sua localidade, deixa pina raia, deixa jogar gude. Quando as crianças passaram dos anos de 2015, 2010 para cá, já não tem mais isso, já agora é tablet, é celular. E aí vai. Você vai fazendo com que a criança pegue as coisas tecnológicas, aprenda a mexer, aprenda a usufruir daquilo que o mundo está podendo entregar como tecnologia ou como diversão. Depois dos 12 anos em diante, se for para o caso das meninas, começa o período onde o corpo passa a mostrar a ela que ela pode ser uma futura mãe. E ela começa a vir o período menstrual que precisa da mãe ou a maturidade do pai para poder explicar que aquilo não é um problema para ela. E muitos pais, infelizmente, deixam o primeiro mês da criança frustrada, achando que está com algum problema de saúde. Isso vale para pais solteiros. Acontece muito. Pai solteiro que está criando uma menina e chega nesse período e ele não sabe lidar com aquilo. Quando a criança chega dos 12 anos de idade até os 18, já é aquela fase onde o que você ensinou dali para trás tem que valer. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar e ao crescer, ela não se desviará desse caminho. Se dos seus 12 anos para trás você teve sucesso no ensinamento, as consequências vai vir do 13 em diante. Quando a criança com 13, 14 anos de idade é comportada, quando a criança com 13, 14 anos de idade, 15, ela é respeitosa, significa que o seu ensino dos 12 para trás funcionou. Quando a criança ela é mal criada, aos 13 anos, é respondona, quando não vale um adulto ou uma criança, ela não respeita, quer xingar, quer agredir, acha que o mundo gira em torno dela, significa que você fracassou no seu ensinamento dos 12 anos para trás. E se você fracassou, pode ter certeza, vai ser difícil de mudar. Vai ser difícil de mudar porque agora você não vai poder mais ser uma influência positiva para aquela criança, porque você já deixou de ser há anos e não sabia disso. Os pais não entendem por que eu não consigo fazer com que meu filho se comporte. Eu bato, eu boto de castigo, eu tiro as coisas dele, mas ele não me obedece, porque você já veio mimando há anos. E quando tenta tirar, depois dos seus 12 anos em diante, já é tarde.
Quantas vezes eu já vi crianças pedindo um doce e o pai disse não. Uma criança já com seus 7, 8 anos de idade, deitar no chão e começar a gritar, espernear, falar eu quero. E o pai ou a mãe, para evitar com que a criança fique daquele jeito, compra o doce e dá. Sabe o que causa isso na mente da criança? Funciona. Eu deitar no chão, me espernear, gritar, funciona. Eu vou conseguir o que eu quero se eu fizer isso. Ela vai parar porque você deu doce? Não. Só vai ser momentâneo. Vai chegar um outro dia em que ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Uma coisa que é importante os pais fazerem é cumprir as suas promessas. Se você sai da sua casa para a casa de alguma pessoa, para um aniversário, para um evento, para a igreja, e você fala para o seu filho, se comporte, não bagunce, fique quietinho, porque se você não ficar, vai apanhar, vou te dar umas palmadas. Chega num lugar, a criança não se comporta, e você não dá as palmadas, você está descumprindo aquilo que você falou. Você começa a perder crédito com a criança. Ela não sabe o que é perder crédito, mas ela sabe que você não tem palavra. Ela sabe que você não vai bater. Ela sabe que você não vai castigar. Então ela vai ficar uma criança mal comportada quando ela for para algum lugar com você. Para que isso seja resolvido de cedo, já desde gurizinho, ou de guriazinha, já comece a cumprir as suas promessas. Se você não se comportar, vai tomar umas palmadas. A criança chega, correu para lá e para cá, vem cá, falei o quê? A criança vai ficar quietinha o resto da vida. Glória a Deus por isso. Porque a criança, ela entende. Vocês sabiam disso? Ela entende. Certa vez, um pastor falando, e o filho dele, quando era pequeno, estava brincando com ele e deu um tapinha na cara dele. Ah, que fofinho, aquela mão fofinha, 1 aninho de idade, deu um tapinha na cara dele. Ele continuou brincando, a criança viu que ele não fez nada, foi e fez o quê de novo? Deu de novo. Aí ele viu, tá se acostumando, vamos lá. Pegou a mãozinha da criança e bateu. A criança achou que estava brincando, pegou a mão de novo e na cara do pai. Aí o paizinho foi lá e deu aquela calibrada, né? Deu mais algumas libras na mão e deu de novo. A criança olhou assim com aquela cara assim e bateu de novo. Aí o pai, ela gosta de brincar, peraí. E deu mais forte, dessa vez deu aquela ardida. A criança fez assim, sabe aquela criança que quer chorar e faz assim? Já viu? Fez assim e levantou a mão para dar de novo. Quando ela levantou a mão, o pai fez também que ia dar. A criança não bateu. Entendeu que se ela fizesse, ia continuar sentindo dor. Ia continuar apanhando. Então, quando a Bíblia fala para ensinar a criança desde pequena, para que quando ela cresça, ela não esqueça dos seus ensinamentos, é desde pequena mesmo. Em Provérbios diz, não retire a vara da correção da criança, porque essa disciplina retira do coração dela a loucura. Se a criança ia ser uma pessoa ruim quando crescesse, a sua disciplina desde pequena faz com que ela cresça uma pessoa saudável, uma pessoa disciplinada, uma pessoa obediente, uma pessoa respeitosa. A base dos filhos, a base deles, o que eles se tornam depois, conforme essa base, é culpa dos pais, ou de quem cria. Se ele crescer, agora eu já vou voltar dos 18 para lá. Se ele crescer e virar um traficante de drogas, Deus livre e guarde, que aconteça com qualquer um de nós. Mas se caso acontecer, significa que houve uma falta de disciplina sua na infância. Porque uma criança que sabe o que é errado e o que é certo, quando ela cresce, ela evita fazer aquilo que é errado. Mas não estou falando errado de se prostituir, não estou falando errado de beber, não estou falando errado de fumar, não. Estou falando de errado aquilo que causa dor em outras pessoas. Roubar, matar, estuprar. Essas coisas na qual você sabe que aquele ser que faz essas coisas não teve uma base na infância. Ah, mas ele teve de tudo. Os pais dos que fazem isso falam, mas ele teve de tudo. Dei para ele casa, dei para ele comida, roupa limpa,
dei para eles brinquedos. E não percebe que foi exatamente esses os problemas. Irmão, quer dizer que não pode dar casa, roupa? Pode. Mas você tem que fazer com que a criança entenda o valor daquilo que ela está recebendo. Ah, vou dar um brinquedo de 5 mil reais para minha criança. Por quê? Ela entende o valor daquilo? Ela vai cuidar daquilo como se fosse uma coisa de 5 mil reais? Ela entende o que é 5 mil reais? Porque houve épocas em que o chuchu virava um carrinho. Houve épocas em que você pegava uma maçã e empurrava para fazer gol. Houve épocas em que a criança não precisava de muita coisa para poder brincar ou ser feliz. E hoje os pais querem suprir, às vezes, a sua ausência dentro de casa com brinquedos, com luxo, impedindo que a criança entenda o valor daquilo. Ela pede, toma. Ela pede, toma. Não é assim que funciona. Ela precisa entender que o que ela pede tem um custo. E quando ela entende esse custo, ela valoriza. As crianças que menos recebem brinquedos são as que brinquedos mais duram. Porque ela sabe que se quebrar, vai dar trabalho de ter outro. Mas as crianças que têm uma enxurrada de brinquedos, eu já vi gente que tem um quarto cheio de brinquedo e no canto ainda tem um saco cheio. Praticamente tudo quebrado. Você procura o carro, está com 3 rodas. Você procura aquela caçamba, não tem a caçamba em cima, o baúzinho. Você procura o carrinho que tem os cavalos em cima, tem os cavalos, mas não tem o carro. E por aí vai. Porque ela não dá valor, porque tem demais. Ela não dá valor porque sabe que os pais dão todo ano para ela brinquedos. 2 vezes no ano, no dia das crianças, no dia do aniversário. E às vezes não é presentear a criança que você cuida dela. Você precisa entender que você tem que passar valores dessa vida. Você tem que botar um legado para que ela entenda o valor das coisas que recebe. Toda criança, como eu falei, ela entende. E por ela entender, ela vai te respeitar conforme aquilo que você faz. E se você tem rédea, a criança vai entender o seu limite. Mas se você não tem rédea, ela vai ser uma criança que sempre ultrapassará os limites. Por que nas igrejas que nós vemos grandes, a gente não vê crianças nos corredores? Por quê? Porque tem salinha de criança. Oi? Tem salinha de criança. Exatamente. Essas crianças, elas estão lá na salinha de criança fazendo o quê? Aprendendo. Elas estão aprendendo a palavra de Deus. Lá nessa albará em cima tem A, B, C, tem Noé e tal. Vai tendo. Elas estão aprendendo a palavra de Deus. E se a criança, numa igreja pequena como a nossa, não tem a salinha, o que é que os pais têm que fazer? Tem que manter do lado. Se for pequena, botar no colo. Para falar nisso, estou vendo até... Botar no colo. Manter do seu lado. Por quê? Uma criança bagunceira, ela causa vergonha para quem? A criança está com vergonha? Não, quem fica com vergonha é os pais. Vai num banco. Teve uma situação, vou contar rapidinho para a gente entrar na outra parte do texto. Na criança estava no banco, a mãe, um bebezinho menorzinho de colo e um menorzinho. Não vou dizer mais ou menos a idade, porque não tenho certeza, mas era pequeno. Pequeno, na verdade, era uma menina. Estava chegando no pé de cada um da fila e chutando. Chegava na fila e olhava. Procurando a mãe da criança. Chegava no outro. E aí foi indo, foi avançando. Foi chutando o pé de um e tal. O menino, para, não sei o quê. Certo pastor, ele contando essa história, falou, deixa só chegar em mim, que ela vai ver o que é um pai de verdade. E essa criança veio. Quando a criança chegou nesse pastor, ele já de longe, já vinha olhando para a cara dessa criança feio, já fazendo careta. Venha. Tipo assim, sabe? Venha chutar pra você ver. A criança foi indo, olhava para ele, aí chutava um. Foi indo, cada um na fila recebeu seu galardão. Foi indo. Quando chegou nesse pastor, ela fez assim, ó. Olhou para ele, estava com a cara feia, ela fez que ia chutar. Para ver a reação dele. Ele continuou intacto, não tomou susto. Falou, chute para você ver. Aí a criança, quando ela fez que ia chutar, pegou, de quem é essa criança aqui? A mãe rapidinho, uma anta morta, falou, ô minha menina, vem para cá, e pegou a criança. A mãe, vendo que a criança estava mal criada, vendo que estava chutando cada uma pessoa, precisou alguém gritar, abrir a voz, abrir a boca para falar,
de quem é essa criança aqui para ela tomar a rédea da criança. Questão de costume. Provavelmente ela é daquelas mães que fala bem assim, ó, para menino, senão eu vou te bater. E fica só nessa. Vai apanhar, viu? E nunca faz nada. Melhor é o pai e a mãe que no olhar a criança já entende que deve ficar quieto. Maravilhoso isso. Eu era dele. Meu pai, quando eu tava... Agora eu vou falar exemplo meu. Meu pai, eu tava bagunçando. As bagunças da minha época não era de hoje, não. Era um nível menor, mas já era bagunça. Quando eu tava bagunçando, ele tava gostando, ele dava uma olhada. Ele já não é bonito. Quando ele dava uma olhada... Quem sabe? Algumas pessoas sabem. Eu fui salvo pela minha mãe. Ele deu aquela olhada, eu falei, estou fazendo besteira, vou ficar quieto. Nem sabia o que eu estava fazendo de errado, mas eu fiquei quieto. Chegava em qualquer lugar, se ele me desse uma olhada de meia banda, uma olhada torta, eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Então eu ficava quieto, porque se eu ficasse quieto, eu parava de fazer aquilo que eu não sabia o que era que estava errado. Até que um dia, ele falou, você fica correndo para lá e para cá, você ficou brincando longe demais de mim. E aí ele me explicava o porquê que ele estava. Meu amigo era feio, ó, você estava conversando alto demais num lugar silencioso, num lugar onde não tem muito barulho. E quando a pessoa consegue transparecer na olhada, significa que conseguiu adestrar a criança direitinho. Mesmo que não seja um animal. Conseguiu adestrar direitinho. E a criança obedece. Agora vamos para um tópico bíblico. No livro na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, lá tem uma série de orientações para os casais. E nós vamos falar um pouquinho dos assuntos que se encontram nesse capítulo. Todos acharam? Não precisa ficar de pé. Nós vamos ler alguns versículos devagarzinho. Diz assim: agora quantas coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, não vos neguei um ao outro, a não ser em comum acordo por um tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Eu já vi irmã falar que ia fazer 2 meses de jejum de cama. Vou falar assim que só os mais velhinhos aqui que vai entender, mais os menorzinhos já vão ficar mais voando. Vai ficar voando. 2 meses ou 3, não lembro direito. E ela quis fazer, independente do marido. A Bíblia fala que para que isso aconteça, precisa ser em comum acordo. Se você vai se consagrar a Deus, e você vai envolver a sua vida íntima nessa consagração, o seu marido precisa aceitar. Se for o marido a fazer, a sua mulher tem que aceitar. Se você quer consagrar a sua vida e envolver essa área e um do cônjuge não quer, a sua consagração tem que retirar essa parte. Porque a Bíblia fala que dá brecha para Satanás trabalhar. E se você não quer Satanás na sua casa, obedeça a palavra de Deus. E não faça aquilo, eu vou me consagrar, eu estou certa. Porque eu quero me consagrar, é algo santo. Eu vou me consagrar, eu estou certo. É algo santo. Não é. Quando envolve casal, tem que ser mútuo. Quando envolve o casal, os dois têm que concordar. Porque se uma das partes não concordar, você está proibida de fazer, porque quem manda no corpo do homem é a mulher, e quem manda no corpo da mulher é quem? Minha querida, essa saia tá curta demais, hein? Mas eu vou assim mesmo. Pecado. Errado. Porque se ele, como seu marido, está vendo algo,
Significa que quando você sair da sua casa, outros também verão. Você tá bonito demais. Não quer que eu saia assim? Não, pode. Hoje o meu caso foi assim, né? Pode sair, tá bonito demais. Mas vamos dar um exemplo mais sério. Você tá com essa camiseta aí, não sei não, você tá chamando a atenção. Se o marido sai na rua com aquela camisetinha, ele tá certo ou tá errado? Porque a mulher avisou que ele está chamando a atenção demais. Então ele está errado. Ele precisa, por obrigação matrimonial, ouvir a sua esposa. Então é assim, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos que a união do casal, ela faz com que o casamento dê certo. Fazendo as coisas sozinho o tempo todo, vai fazer com que você fique individualista. Ou seja um casal casado, mas separado. Nós somos um casal, somos, mas dentro de casa, 2 irmãos. E esse casal não faz diferença nenhuma. Por quê? A falta de união, a falta de parceria já vem acontecendo há tempos. E quando começa a tentar resolver, já está cheio de carrapicho, já está cheio de espinhos, já está cheio de mágoa, cheio de ferida, e os 2 sozinhos não conseguem resolver. Então tem que ir para uma palestra de casais, tem que ir para um psicólogo de casais, para poder tentar retirar em pouco os espinhos. Porque se tentar tirar os 2, um bola na ferida, outro mexe no carrapicho, e aí os 2 gritam. E quando os 2 gritam, começa a briga. E quando começa a briga, ninguém escuta ninguém mais. E uma das coisas que eu aprendi no decorrer do meu casamento dos 7 anos, que funciona muito bem, precisamos sempre estar conversando. Há uma necessidade do casal dialogar. Eu conheço um casal, só uma pessoa aqui vai saber de quem eu estou falando. Esse casal, toda vez que estão juntos, parece que não estão. Porque um fica do celular de cá, assistindo. Outro fica da TV de lá, assistindo. E não conversam pra nada. Não fazem, só se for fofoca. Só se for as misérias que acontecem no mundo. Aí sim, ele, não, você viu fulano que morreu? Você viu quanto tiro tomou a cabeça e por aí vai. Aí conversa. Mas quando tenta conversar qualquer outro assunto, não flui. Porque eles já estão praticamente separados, morando juntos. Não deixe acontecer isso com o seu casamento. Não case com alguém que não consegue dialogar, que não consegue conversar. Porque quando você casa com alguém que é trancado, que é fechado demais, você está assumindo o risco de ser sozinho ou ser sozinha no casamento. Envolvendo agora, eu vou pular uma parte aqui, porque tem algumas crianças aqui hoje. E para falarmos disso mais profundamente, não pode trazer os filhos, as crianças. Diz assim, todavia digo isso com concessão, não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou. Paulo falando isso significa que ele queria que, se possível fosse, os homens estivessem solteiros. Porque quando casa com mulher, ela traz problema. Brincadeira, é o casamento que dá problemas, por falta, às vezes, de maturidade, como eu falei no início. Mas cada um tem o seu dom na parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe seria bom que permanecesse na mesma condição em que ele estava de solteiro. Mas, se não conseguirem dominar a sua carne, que façam o quê? Se casem. Ou seja, é melhor você ser solteiro. Mas caso você não consiga, para não ficar com ardência ou você não acabar pecando, se case. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder em paixão. No entanto, eu ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E aí vem algumas dúvidas sobre casamento. Eu vou tentar esclarecer o máximo. E faltando 5 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou abrir o espaço para poder vocês perguntarem. Se caso o marido quiser se separar da mulher, caso ele quiser se separar da mulher, aconteceu várias coisas, onde o casal foi para um conselheiro, foi para um pastor, foi para um psicólogo, foi para uma reunião, foi para uma palestra, mas não teve jeito de resolver porque
aquela mágoa já estava cancerosa. Se eles dentro da igreja resolverem se casar, ou se separar, perdão, a Bíblia dá o aval de eles se separarem, porém, nenhum dos dois pode se casar mais. Se quiserem, podem se reatar, mas não se casar com outra pessoa. Pois aquele que casar com outra mulher, ele vai se tornar um adúltero. Ou a mulher que se casar com um homem, já sendo casada, ela se tornará uma adúltera. Então, quando o casal ele já está numa situação onde já está quase se separando, eu vou citar o exemplo que eu presenciei. Foi bem parecido. Uma mulher estava com o marido, ela já está há décadas com ele. Ele era cristão, ela também, se casaram direitinho na igreja, passaram anos, só que chegou um momento em que ele se desviou da presença de Deus. Ao se desviar da presença de Deus, ele começou a voltar para o vício que outrora ele tinha antes de se converter, que era a bebida. E ele virou um verdadeiro alcoólico. Sabe, tem gente que bebe, tem gente que fica autodependente da bebida alcoólica. Foi o caso dele. Se caso uma pessoa nessa situação começar a partir para a agressão para a sua esposa, a ponto de ela, na hora de dormir, tiver que ficar com a faca debaixo do travesseiro para se defender quando ele chegar, ou quando ele acordar de madrugada, ao meu ponto de vista, esse relacionamento não é saudável. Então eu aconselho plenamente ela a se separar dele. Se ela não quiser dar carta de divórcio, que saia da casa ou que ele saia da casa. Provavelmente ele vai ter uma resistência de sair, se possível for, ela saia. E só retorne a ele se ele buscar uma ajuda e resolver aquele problema de alcoolismo. Caso ele não queira resolver o problema de alcoolismo, eu acredito que cedo ou tarde ele vai cometer o pecado dele por conta da bebida. E ela vai estar livre para casar. Caso ele não faça isso, eu tenho certeza que ela vai estar muito mais feliz sozinha do que com um homem a qual ela tem que se defender com a faca. Vocês estão entendendo? É uma situação complicada. Há diversos tipos de situações onde o casal já não podem mais estar juntos. Porque as consequências de decisões erradas, de brigas, já está tão grande, que não tem praticamente nada a não ser intervenção divina que resolva. Porque a situação já está cancerosa. Eu tenho esse costume de falar. Está cancerosa, ou seja, segundo a ciência, hoje em dia, o câncer não tem cura. Então, se já está cancerosa, significa que está ruim de resolver. Já está difícil de resolver. Mas para os casais aqui dessa noite, eu declaro, pelo poder da fé, que vocês terão futuros brilhantes. Eu com minha esposa, vamos ter futuros brilhantes. Samuel com a dele, Reginaldo, qualquer um casado que esteja aqui nessa noite, qualquer uma casada, que o seu futuro seja brilhante conforme as decisões que você vai tomar a partir de hoje. Porque as decisões que os casais tomam, elas fazem com que o casamento seja abençoado ou seja amaldiçoado. As decisões que os namorados tomam, o jeito de se casar, perto ou não da sogra, perto ou não dos familiares, com ou não um benefício, uma bênção financeira, com ou não um bom emprego, com ou não filhos, a decisão do casal vai fazer com que o futuro deles estejam abençoados ou sejam amaldiçoados. E nós vamos hoje orar ao Senhor para que os que já estão casados possam permanecer melhor ainda no seu casamento. Os que estão casados e com problemas, vocês sabem, eu não. Mas vocês já vão orar para que o Senhor possa tomar providência em cima desse problema. E você vai declarar ao Senhor, eu vou fazer a minha parte. Fale isso. A outra parte você não pode fazer nada. Tem que ser ela ou ele. Mas você pode fazer a sua. Você pode mudar a partir de hoje. Orgulho não adianta de nada. Remoer passado não adianta de nada. O que importa hoje e agora vai ser daqui para frente. Se nós pudermos seguir um futuro, esquecendo de botar na mesa ou jogar na cara aquilo que te doeu no passado, pode ter certeza que com esse perdão da sua parte, seu casamento vai ficar maravilhoso.
Sua vida vai mudar completamente, porque uma pessoa que está bem dentro da sua casa, ela quando chega na igreja, ela reflete esse bem dela. Ela reflete essa felicidade dela. Mas quando a pessoa está triste, amargurada na sua casa, quando ela chega na congregação, as pessoas perguntam: o que foi que você tem? Tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem, não é nada não. Mas já é de casa já o problema. Então, na questão de casais, tem muitos assuntos complexos. E hoje nós não podemos tratar de tudo. Mas uma próxima oportunidade nós podemos tratar. E avançar mais um pouquinho, que hoje eu só dei uma pincelada bem resumida. O que me é proibido? Se a gente lê a Bíblia, ela é nossa bússola. O que me é proibido? Vocês lembram que eu falei que aquilo que um não quiser é proibido para os dois? Lembra que eu falei isso? Vocês lembram ou não lembram? Quando um não quer, aquilo é proibido para os dois. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente não vai ver falando diretamente sobre nenhum assunto do tipo. Mas faz bem assim, ó. Coabitai com seu cônjuge, ou seja, a mulher com o marido e o marido com a mulher, com entendimento, com sabedoria. Ou seja, façam as coisas com inteligência. E quando vocês fazem as coisas com inteligência, e a Bíblia nem diz que sim, nem diz que não, aquilo que os dois querem, está tranquilo. Mas se um dos dois não quiser, não faça. Então, para quem tem algum tipo de dúvida com relação a isso, a minha mensagem é essa. Não vou falar um particularmente, não, é a Bíblia. Ela não diz que sim e nem diz que não. E se a Bíblia não me proíbe de fazer, a minha esposa vai ter que dizer que sim ou que não. Se seu marido, ele não quer, é proibido para você. Mas se ele quer, manda ver. Vai fundo. Porque é entre você e ele. O maior grau de amizade só pode existir entre marido e mulher. Porque eles vão além das palavras. Eles vão para o corpo. Eles vão para a intimidade. Então é o maior grau que se pode alcançar. Não tem amigo no mundo que deva ultrapassar o grau de amizade da esposa com o marido. Amém? Vamos ficar de pé. Falta um minutinho ali, a gente vai orar.